Este é o nosso mundo. Um mundo em permanente mudança. Que é cada vez mais exigente e que nos traz cada vez mais desafios. A sala de aula de Geografia é o nosso espaço. Da Eva, do António, da Sandra e da Vera. E de todos nós, professores de Geografia. O espaço onde trazemos o mundo a grande parte dos nossos alunos e onde os levamos a novas descobertas. É para este nosso mundo que o GeoMais foi estruturado e construído, adaptando-se a diferentes realidades, alunos e cargas horárias. Foi pensado por nós, que somos professores, para os alunos, mas também para nós, professores, para que os consigamos levar a alcançar mais e melhores aprendizagens. E como pode o GeoMais 8 ajudar nesse desafio? Através da sua estrutura clara, coerente e completa, que mostrou ser eficaz com os alunos e prático para nós, professores. Nós, que estamos na sala de aula, sabemos que é fundamental motivar os alunos para a aprendizagem. No manual, logo depois da abertura, onde estão identificados os conceitos fundamentais do subtema, surge o Quiz GeoMais. Aqui, fazemos a exploração dos conhecimentos prévios, em suporte papel ou no digital. É uma das novidades do GeoMais 8, porque sabemos que alunos felizes aprendem melhor. Preocupamo-nos, ao longo de todo o manual, com o desenvolvimento das competências do perfil do aluno. E foi a pensar no desenvolvimento da autonomia, das diferentes literacias e da capacidade de análise da informação real que enriquecemos o Mais Geógrafo, tornando-o, por vezes, em estudos de caso. Através do Mais Geógrafo, é possível introduzir os subtemas com a análise de diferentes tipos de informação. Mapas, gráficos de diferentes formatos, notícias, que servem de suporte à realização de diferentes atividades. No GeoMais 8, os alunos encontram uma linguagem adequada à sua idade e uma organização que permite desenvolver o estudo autónomo. E de que forma? A atenção do aluno para os conteúdos é feita a partir de uma questão-chave que pode ser utilizada como introdutória. A resposta a essa questão pode ser dada de seguida num outro componente de sucesso, o GeoPro. Os textos ao longo do manual são claros e rigorosos. Os conceitos surgem nas margens laterais e distinguem-se os das aprendizagens essenciais pelo pin que diz AE. É nosso desejo contribuir para que os alunos alcancem aprendizagens sólidas. Por isso, ao longo de todo o manual, as atividades são uma constante. Mesmo conscientes de que nem sempre teremos tempo para fazer tudo. Muitos dos alunos que temos nas nossas salas de aula aprendem de forma mais visual e, por isso, os textos são apoiados por uma grande diversidade de instrumentos geográficos, gráficos, mapas e ilustrações. A cartografia é única, exclusiva e verdadeiramente apelativa. É, com certeza, um dos aspectos que mais nos distingue dos outros manuais escolares. Os mapas foram elaborados com grande cuidado e atenção ao pormenor, diversificando as escalas de análise e as projeções, com recurso a fontes rigorosas e atualizadas. Como não admirar estes mapas? As ilustrações são outra característica que nos distingue. Por vezes, é difícil mostrar aos nossos alunos todas as realidades existentes. Assim, criamos ilustrações que representam a realidade de forma esquemática, com informação devidamente contextualizada. Será fácil, então, trabalhar com o GeoMais 8? Não temos dúvida em dizer que sim, quer para o aluno, quer para o professor. Sendo pensado para desenvolver a autonomia dos alunos, associamos-lhe um guia onde poderão ter acesso a recursos diferenciadores, como os Quiz EV, as imagens a 360 graus e o SIG GeoMais, que serão uma mais-valia para a realização de atividades e o cumprimento das aprendizagens essenciais. Para nós, professores, desenvolvemos um completo guia exclusivo onde remetemos para todos os componentes e recursos do projeto. E a realidade nacional? No GeoMais 8 encontram a rúbrica Mais Portugal, onde damos especial atenção à realidade portuguesa, com associação de cartografia de todo o território nacional, gráficos e infografias.
No Mais Cidadania, criamos um espaço de desenvolvimento transversal das competências do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória e das aprendizagens essenciais. Através desta rúbrica, será possível estimular os alunos a utilizar as TIC, promovendo simultaneamente a associação dos conteúdos à realidade. Em todos, surge a sugestão de uma DAC, estimulando a articulação interdisciplinar. O Mais Cidadania pode dar origem a um outro caminho na abordagem dos conteúdos. Ficou curioso? Vamos já explorar. No final de cada subtema encontramos duas outras rúbricas, o Mais Síntese e o Mais Saber. No Mais Síntese, resumimos os conteúdos sob a forma de texto e de esquema. Os alunos têm ainda acesso a resumos em áudio e em vídeo através do manual digital. Começa a ser difícil não ter sucesso a geografia, não lhe parece? Com a conclusão do subtema, apresentamos o Mais Saber, uma ficha formativa que servirá de consolidação de conhecimentos. No guia destas páginas, encontramos sempre a remissão para as questões de aula, uma das novidades do GEO+8, as habituais propostas de solução, bem como a sugestão de realização de um teste digital. Assim, a estrutura do manual GEO+8 é coerente, sendo marcada pela simplicidade, clareza e organização, tornando a sua utilização intuitiva para todos. A cartografia é para nós, professores de Geografia, fundamental e usámo-la de forma recorrente. Daí que tenhamos decidido abrir e fechar o manual com mapas de grande formato. No início, um planisfério político que auxilia na análise dos fenómenos e, no fim, um planisfério físico que ajuda na explicação dos mesmos, em conjunto com cartografia dedicada ao território nacional. Na era em que vivemos, é incontornável disponibilizar cartografia em formato digital. Desta forma, associamos 14 GeoPDF que vão para além da cartografia do manual. Estes ficheiros funcionam offline e apresentam a informação organizada por camadas sobrepostas que podem ser ativadas alternadamente. Ainda neste domínio, investimos numa grande novidade, o SIG Geo+, uma verdadeira mais-valia para as nossas aulas de Geografia e que também está disponível para o aluno. O SIG Geo+, permite o acesso, análise e manipulação de indicadores estatísticos que vão para além dos que encontramos no manual. Este possibilita comparar indicadores, construir gráficos e exportar mapas para a imagem, sempre com acesso a dados atualizados. Damos desta forma resposta às aprendizagens essenciais que apelam à utilização de sistemas de informação geográfica. O GEO+8 foi pensado para ser flexível. Assim, idealizamos um outro caminho que lhe permite alterar as estratégias e lecionar os conteúdos partindo do Mais Cidadania. Deste componente exclusivo do professor fazem parte o organizador de aulas, a indicação das páginas onde são trabalhadas as diferentes aprendizagens essenciais e as rubricas de avaliação. Estas foram criadas especificamente para avaliar as atividades do Mais Cidadania, possibilitando assim a diversificação dos instrumentos de avaliação. No nosso mundo, consideramos fundamental complementar o trabalho com os alunos através de outros componentes do projeto GEO+8. Um desses componentes é o caderno de atividades, que foi criado para desenvolver a autonomia dos alunos. É um caderno bastante completo, com 30 fichas, frente e verso, e algumas atividades mais lúdicas. Queremos promover a consolidação das aprendizagens através de um conjunto de exercícios e de documentos de apoio diversificados, não descurando a aplicação de técnicas geográficas e a promoção da autorregulação das aprendizagens. No final de cada subtema, há lugar a um crucigrama, numa perspectiva mais lúdica e sempre valorizada pelos alunos. E a um sintetiza, como forma de esquematizar os conteúdos. Para o desenvolvimento de atividades mais práticas, o aluno tem disponível, no final do caderno de atividades, mapas mudos, papel milimétrico e 2 desdobráveis, únicos e exclusivos. No verso do caderno de atividades, os alunos têm o GeoPro. Aqui encontram um espaço para dar resposta a todas as questões-chave do manual. Assim, os alunos consolidam conhecimentos, sistematizam a informação e preparam-se melhor para todos os momentos da avaliação. A conjugação do manual, do caderno de atividades e do GeoPro tornam o GEO+8 mais articulado, mais completo, mais prático e mais atrativo. E para os professores, o que reserva o GEO+8? O completo portfólio do professor,
que nos auxilia em todas as tarefas. Este componente integra também a proposta de planos de aula para todo o ano letivo. Na impossibilidade de lhe mostrarmos a totalidade de recursos que compõem este portfólio, vamos salientar apenas alguns, dando-lhe a possibilidade de os explorar com mais tranquilidade. O portfólio organiza-se em 7 separadores, começando pelos documentos orientadores, que apoiam a planificação do ano letivo, a aferição das aprendizagens precedentes para a avaliação dos conhecimentos prévios dos alunos, a educação inclusiva, que responde ao desafio da inclusão de todos os alunos. Aqui encontra 15 fichas de dupla página e as respectivas propostas de solução. No portfólio encontram também os recursos pedagógicos, que contam com diários ao mais, sugestões de visitas de estudo e também 15 fichas formativas frente e verso. O separador 5 é dedicado às TIC, com destaque para os 4 tutoriais destinados aos alunos e respectivas 12 fichas com propostas de exploração de ferramentas e plataformas TIC. Segue-se o separador Aprendizagem Ativa. Este mantém algumas das propostas de metodologias de aprendizagem ativa do GEO+, 7. Foi enriquecido com guiões de trabalho de grupo em Interiorama, que contam com as respectivas rúbricas de avaliação. Por fim, vamos à avaliação? Neste separador, destacamos as 12 questões de aula e as 6 fichas de avaliação nas versões A e B, organizadas por domínios de aprendizagem. Todos estes recursos estarão disponíveis na escola virtual em formato editável. Associado diretamente aos recursos manual surge o Mais Professor, que está organizada em 3 categorias. Um guião de articulação de todos os recursos do projeto GEO+8, 9 propostas de DAC que articulam com o Mais Cidadania e um outro caminho, e 3 tutoriais TIC. Salientamos o tutorial Mapas com Excel. Nunca foi tão fácil fazer mapas. Mas, neste nosso mundo, há lugar para momentos mais lúdicos, pois a brincar também se aprende. Por isso, criamos o GeoGénio, pensado para desenvolver diferentes competências associadas aos conhecimentos geográficos. Este conta com 5 categorias de perguntas que proporcionará aos alunos momentos de aprendizagem enriquecedores. Ao manual GEO+8, associamos um grande conjunto de recursos digitais exclusivos. Além dos já referidos e que voltamos a destacar, PowerPoint, GEO+, PDF e SIG GEO+, são de salientar as interatividades e as imagens 360 graus, como desta unidade industrial. Todos estes recursos tornarão as nossas aulas de Geografia únicas. E muito mais ficou por mostrar neste nosso mundo GEO+8. Um mundo articulado. De fácil utilização. Com uma abordagem rigorosa. E exclusivo nas representações gráficas e cartográficas. O GEO+8 chegará brevemente à nossa sala de aula e levará, com certeza, os nossos alunos a aprenderem mais e melhor. Alguma vez se perguntou o que temos todos em comum? Sim, enquanto professores de Geografia. Há pelo menos 2 coisas que nos unem. Queremos todos motivar os alunos para que aprendam, sobretudo porque constatamos que são diferentes do que eram. E foram tantas as mudanças verificadas nos últimos tempos. E não queremos todos estratégias ou atividades que ajudem os alunos a superarem as suas dificuldades e que não nos exijam muito tempo na sua preparação. Hoje o trabalho nas escolas já é suficientemente intenso e desgastante. Ora, aproxima-se o período de adoção dos novos manuais para o 8º ano. Conscientes desta responsabilidade, criamos um projeto pensado ao detalhe que vai seguramente ao encontro das suas expectativas. Acompanhe-nos durante os próximos minutos e venha conhecer o Planeta 8. Como gosta de introduzir o estudo de novos conteúdos? Para nós, trata-se de um momento fundamental que pode ditar muitas vezes o sucesso dos alunos. No manual estão disponíveis páginas com uma forte componente visual, destinadas a este fim. Chamam-se os Explora.
Nelas, os alunos são surpreendidos pelos mais variados documentos geográficos. Nós sabemos quanto valoriza documentos rigorosos e atualizados e, por isso, daqui a pouco vamos mostrar-lhes alguns. Nas páginas Explora, como se pode ver neste exemplo, os alunos são orientados por questões formuladas de forma simples e direta, pois muitas vezes os alunos não conseguem responder porque não entendem a pergunta. E provavelmente estará a perguntar-se: mas vão conseguir responder quando ainda não estudaram o assunto? Sim, a maior parte das vezes basta que observem e analisem os documentos. Ora veja, quais são as 3 cidades mais populosas do mundo? O gráfico em leque tem a resposta. Quais são os 2 países que apresentam o maior número de grandes cidades? Para ajudar o aluno a responder, caso não saiba onde fica a China e a Índia, pode consultar a cartografia disponível no final do manual. Aliás, o planisfério político não é o único mapa presente. Assim, o aluno pode consultar a cartografia quando achar necessário. António, diz-nos como é que os alunos podem aprofundar e organizar os conteúdos explorados. No manual existe o Conhece, que tem o foco naquilo que os alunos devem estudar. Pense comigo no que será melhor: estender a informação sobre um mesmo assunto por muitas páginas ou concentrar os conteúdos em menos páginas? É evidente que a segunda opção facilita uma leitura mais atenta e fluida, sem elementos distratores pelo meio. Além disso, para quem vai estudar, saber que tem de ler menos páginas até motiva. Para nós, professores, o Conhece tem a informação adequada para lecionar 1 ou 2 aulas, dependendo dos assuntos, ajudando-nos, deste modo, a abordar todos os conteúdos definidos para o 8º ano. Sim, é mesmo isso que está a pensar. Vai conseguir cumprir integralmente as aprendizagens essenciais com o planeta. No Conhece, os conteúdos surgem sob uma forma de textos simples e objetivos ou organizados em quadros e esquemas e, a partir de uma dupla página como esta, muito pode ser feito. Desde ler os textos e analisar os esquemas com os alunos, até tarefas de transcrição das ideias principais para o caderno diário, ou então a resolução dos exercícios de consolidação. E por que não utilizar estas páginas como ponto de partida para a realização de aulas invertidas? O professor encontra ainda à sua disposição recursos digitais, entre eles o Quiz EV, pode ser jogado na sala de aula com o telemóvel. Por falar em telemóvel, daqui a pouco vamos ver como é que ele pode ser usado de uma forma mais geográfica na sala de aula. Em alternativa aos Quiz EV, os questionários estão também disponíveis no caderno de atividades. Se me permite, António, deixe-me acrescentar que, para desenvolver a literacia geográfica dos nossos alunos, o manual inclui uma grande variedade de documentos, como notícias, com conteúdo relevante, mas ao mesmo tempo cativante. Fotografias que foram selecionadas criteriosamente para mostrar, por exemplo, a impressionante diversidade cultural no mundo, o realismo de alguns problemas urbanos e as diferenças entre os regimes intensivo e extensivo de criação de gado. Gráficos de vários tipos, desde os mais comuns aos mais criativos, usados para representar, por exemplo, a evolução da percentagem de mulheres com ensino secundário, as principais línguas do mundo, a comparação entre a agricultura moderna e a biológica e as emissões de dióxido de carbono por diferentes tipos de veículos rodoviários. Mapas de diferentes tipos e escalas, como a distribuição da densidade populacional em Portugal, os principais fluxos migratórios na Europa e os maiores produtores de recursos do subsolo do mundo. Ilustrações visualmente atrativas que simulam situações reais, como os grandes tipos de agricultura, o montado e os impactos da pesca. E infografias que reúnem mapas, gráficos ou fotografias num mesmo documento, originando figuras com um aspecto muito apelativo. Afinal, não é isso que pretendemos? Conquistar a atenção dos alunos? Sim, mas também é preciso envolvê-los em atividades práticas. Costuma efetuar o cálculo de indicadores demográficos com os seus alunos?
Ao longo do ano, é possível realizar exercícios deste tipo, já que no final do manual os alunos têm à sua disposição um conjunto de indicadores estatísticos de vários países. Dada a importância deste procedimento geográfico, criamos propositadamente uma experiência de aprendizagem com o guião da atividade, a distribuição dos países pelos grupos de trabalho e até as soluções dos exercícios. Tudo isto está nas páginas especiais do professor, um dos componentes concebidos exclusivamente para si. Nestas páginas constam também as explicações fora da caixa, analogias, curiosidades, para descomplicar certos conteúdos que os alunos têm dificuldade em compreender. Pelo facto de estarem integradas no manual do professor, a sua utilização fica facilitada. No fundo, o professor tem nas suas mãos tudo o que precisa para dinamizar esta e outras atividades na sala de aula. É porque esta não é a única atividade disponível nas páginas especiais do professor. A Anabela vai dar-lhe a conhecer outras daqui a pouco. E para quem gosta de elaborar gráficos, no final do manual estão também presentes, por exemplo, dados para a construção de pirâmides etárias de 4 países. Aliás, esta criação pode também ser concretizada através de fichas do caderno de atividades. E por falar em caderno de atividades, Hélio, por favor, revela-nos o que podemos encontrar então neste componente. Para além dos questionários já referidos pelo António e das fichas de aplicação das técnicas geográficas acabadas de apresentar, o caderno de atividades inclui fichas completa com exercícios de síntese por subtema, sopas de letras, sugestões de correção, cartografia muda e mapas desdobráveis. Voltando às experiências de aprendizagem, como sabemos, há turmas que aderem bem a atividades diferentes. E para essas, o professor pode recorrer aos blocos de experiências de aprendizagem e respectivos materiais, em papel mais resistente. Ao todo são 15 atividades prontas a utilizar, que vão tornar as aulas mais apelativas. Podem servir para diversificar os instrumentos de avaliação, sendo também facilmente enquadradas em DACs e projetos interdisciplinares. Gosta de desenvolver debates na sala de aula? O manual inclui várias propostas pertinentes e atuais que se enquadram no domínio de problematizar e debater as inter-relações entre fenómenos e espaços geográficos e no domínio comunicar e participar. Assim, é mais fácil partilhar ideias e opiniões na sala, desenvolvendo o espírito crítico e a capacidade de argumentação. Os vossos alunos não gostam de usar os telemóveis na sala de aula? Tenho a certeza que sim. Vamos então aproveitar essa vontade, mas direcioná-la para uma utilização mais construtiva e geográfica. No manual, existem páginas dedicadas à utilização das TIC e das TIG, que os orientam de forma muito direta e visual, simplificando o nosso trabalho. O MapChart é apenas uma das ferramentas informáticas que propomos. E para que os alunos se apropriem melhor das tecnologias, o caderno de investigação contém fichas de aplicação. No entanto, estas não são o único destaque deste componente, pois não, Anabela? Claro que não. No caderno de investigação, os alunos têm acesso a mapas por Notes 2 e são desafiados a verificarem a veracidade de certos factos no polígrafo. Tem por hábito propor exercícios de consolidação antes da aplicação de um instrumento de avaliação, seja ele qual for? Se sim, no manual, a fechar cada um dos subtemas, encontra exercícios organizados por níveis de dificuldade que são antecedidos por sínteses no revê. Estes resumos apresentam-se sob a forma de textos e esquemas para atender aos diferentes perfis de aprendizagem dos nossos alunos. Ou seja, o mesmo conteúdo aparece de 2 formas distintas para ir ao encontro das características de cada aluno. Ainda nesta página, o esclarece, clarifica determinados conceitos que os alunos por vezes confundem. E como dar resposta aos desafios da educação inclusiva? Todos sabemos o quanto é difícil a sua concretização. Para auxiliar o seu trabalho, criamos um conjunto de fichas de acompanhamento personalizado que abordam a totalidade dos conteúdos do 8º ano. Observe um exemplo. Cada ficha é composta por 2 tipos de exploração, o que quer dizer que numa turma podemos ter um conjunto de alunos a resolver a versão guiada, enquanto os restantes estão a resolver a versão autónoma. Embora ambas as versões tenham por base os mesmos documentos de análise, o tipo de questões e a forma de responder variam. Todas as fichas estão disponíveis no guia do professor, contendo as soluções.
mas em caso de adoção passam a estar acessíveis no manual digital em formato editável. Também no guia do professor constam planificações, facilitadores de aprendizagens essenciais, testes de avaliação organizados por domínios, um banco de itens com propostas mais desafiantes para que possa diversificar os instrumentos de avaliação e outros recursos didáticos. Somos professores, por isso sabemos o quanto podem ser úteis estes materiais na sua prática letiva. E o que é que vocês estão a pensar fazer para abordar os modos de transporte este ano? Eu tenciono explorar fotografias dos vários modos de transporte para que os alunos se possam identificar e classificar. Depois vou explicar-lhes como se analisa uma rede topológica, até porque é uma das novidades trazidas pelas aprendizagens essenciais. Aliás, vou dar-lhes uma ficha de aplicação sobre este assunto. Eu estou a pensar fazer algo diferente para abordar as vantagens e desvantagens dos modos de transporte. Vou começar por analisar um quadro comparativo e, em seguida, organizar um debate sobre qual o modo de transporte mais adequado em diferentes situações. Tenho a certeza de que os alunos vão gostar. Com as minhas turmas, quero que os alunos percebam de uma forma mais prática como as distâncias relativas podem definir a escolha de um determinado modo de transporte. Por isso, vou pedir que recorram ao Google Maps nos telemóveis e comparem a distância absoluta e a distância-tempo percorridas por diferentes modos de transporte em alguns itinerários. Por exemplo, qual é o modo de transporte que me permite ir do Porto a Lisboa mais rapidamente? Eu, como as minhas turmas gostam de trabalhos de grupo, vou optar por uma experiência de aprendizagem, em que os alunos têm de associar as características dos modos de transporte às respectivas fotografias que os representam e formam assim os pares certos. Já repararam como cada um de nós é diferente e tem a sua forma de trabalhar e de lecionar? Mas o planeta vai ao encontro de cada um. Não irá também ao seu encontro? Não nos queremos despedir sem deixar o convite para que explore a versão digital do Planeta, disponível no site oficial do projeto, e conheça alguns dos novos recursos digitais, como o jogo da pesca sustentável, que simula a atividade pescatória atual e desafia os alunos a escolherem formas de captura mais sustentáveis. E o SIG Planeta, um intuitivo recurso cartográfico que nos permite aceder a dados atualizados ao longo do período da vigência do manual. E por que não explorar as potencialidades do planeta com as suas turmas? Selecionamos precisamente um conjunto de páginas sobre o turismo para que possa utilizar ainda este ano letivo. Experimente. Em jeito de despedida, acima de tudo gostaríamos de proporcionar-lhe uns anos letivos mais fáceis, mais leves, à semelhança de uma viagem de balão, em que se vai desprendendo alguns sacos de areia para voar e chegar ao destino. Estes sacos são as dificuldades profissionais do nosso dia-a-dia. O projeto Planeta ajuda a libertar-nos destes pesos, tornando a viagem mais suave. Agradecemos o interesse em conhecer as nossas propostas e opções para o 8º ano. Acredite, como nós, que é muito fácil levar o Planeta para a sala de aula.